Olá, querido. Oi, Cris, Te tudo bem? ver. Que encontro gostoso. Muito bom mesmo. Mas aí tá se falando só por mensagem? Não dá, né? Sim, sim, faz falta, né? Mas o Sim, e melhor aí, mesmo vai ser quando a gente se encontrar pessoalmente, comer uma carninha, né? Uma coisa essa parte é gostosa. boa, hein? Essa parte é boa, hein? É, a gente fica só se vendo no 2D e tem que se ver em 3D, né? Em 3D, com certeza. Cris, ó, você fez esse convite para a gente fazer a gravação, para a gente gravar essa conversa, porque nós estávamos lá falando por WhatsApp, que eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, ali da formação, Sim, sim. que você está organizando aí, eu já uma formação que mais eu fiz algo parecido, quero que você me esclareça isso, que eu fiquei interessado. E aí queria te perguntar coisas, você veio com a ideia de gravar e eu achei ótimo. Então vamos lá, que aí já fica aí para o pessoal também aproveitar. Ai, que bom. Muito obrigada, viu, William? Imagina, Poxa, bacana. vamos conversar. Eu É vou tirar porque minhas as dúvidas aqui pessoas na podem ter gravação. muitas dúvidas, né? E às vezes as suas dúvidas podem ajudar também as pessoas a esclarecer, né? Vamos Ótimo. ver, acho que é isso mesmo. Ó, Então, eu estou à então assim, eu disposição. Obrigado. Vamos lá, então, ó. Eu fiz lá atrás, aí, quando eu te conheci, um curso Neurociência, e Arte, né? Uhum. Neuropsicologia e Arte, que é essa junção de todas Sim, essas sim. áreas. Um curso lindo, maravilhoso, e me ajudou a responder muita coisa. Eu acho que né, é mais ou menos isso aí. Eu comentei com você, acho que na época também, e quando eu fazendo faculdade de artes, os meus professores falavam assim: arte transforma, arte transforma. E eu chegou no final do curso, né, da graduação, eu falei: pô, verdade, transforma. Eu me sinto transformado, me sinto mexido. Mas como é que isso acontece, né? Então ficava Isso. uma coisa muito subjetiva. Aí encontrei você e o seu curso, e aí você me ajudou a E formatar, a tudo organizar. começou. Esse carinho, essa amizade, né? Foi De verdade. tantos anos, né, Gabriel? Acho que É, meu filho, acho que tinha o quê? 7 anos. três, Hoje ele não tem menos. 3, Eu pequenininho. acho que, viu? Eu acho, não, acho que é um pouquinho mais, verdade. Acho que uns 5, 6. Acho que é entre É, uns, acho uns que é 6 uns e 5, 7. 6. Mas É, é então ele maiorzinho, tem verdade. 22 hoje, então tem muito tempo, né, da Eu, nossa eu tinha convivência. cabelo, eu tinha cabelo. É, Com é, certeza. eu tinha. E aí, nessa formação, nesse curso, você me ajudou muito a entender, até para que eu me motivasse e me familiarizasse muito mais com a ideia da arte transformadora, por que que a arte transforma, por que que a arte toca no lugar que não é tão fácil de interpretação. Uhum. Bom, então minha primeira pergunta é diretamente ao curso em si, à formação em si. O Sim. que você pensou agora de novidade aí? Que eu estou interessado né, em refazer ou fazer, né? Me conta De aí. repente, né? Não, eu acho que tudo vem dessa história, né? Que essa pergunta que existe para você também naquela época, né? Que eu acho que você já deve ter esclarecido muitas coisas, vivido muitas coisas, mas naquela época também eu queria entender os meus Hum, próprios processos, e não era só a arte, também buscava entender o campo invisível da vida, né? uhum, Que eu percebia que a arte atingia esses níveis, vivendo em mim mesma. Mas, e aí a criação do curso, ela foi acontecendo nessa ânsia de entender, primeiramente, como o cérebro, processava tudo isso, porque a arte é muito grande, né? É muito subjetiva, é difícil a gente entender a subjetividade no cérebro. E eu, como terapeuta ocupacional, trabalhava com pessoas com lesões cerebrais, e eu queria entender por que que quando eu usava a arte a coisa crescia de um jeito, além dos trabalhos que são importantes de luta pela independência das pessoas, das ocupações humanas, né, que é a minha área, como que isso ia além, né? Então eu também via uhum, a, a que primeiro essa pessoa precisava sobreviver, né? Que existem instâncias que estão anteriores a essa uhum. subjetividade mais complexa do cérebro, né?
como a arte, a música, a poesia, a contemplação da natureza, são coisas que a gente ainda tem muito a crescer, né? E dentro da neuropsicologia, elas são estudadas mais recentemente, porque quando eu comecei a estudar neuropsicologia, lá no Hospital Hum. das Clínicas, na Faculdade de É, Medicina da Unifesp, era isso. memória, E era desculpa memória. te cortando aqui, mas aproveita, porque você está falando dos cursos, de onde você foi organizando tudo isso, mas eu não lembro mais. Como que é a tua formação? Eu não lembro mais. CTO de graduação, Eu né? sou terapeuta ocupacional e desde o início eu acabei entrando na área da neurologia. Hum, E eu gostei dessa parte por causa do mistério do cérebro, né? Porque eu também tá. senti um mistério em mim. Mas, Uhum, acima de tudo, porque eu queria entender a finitude da vida, os ciclos da vida e tudo. Tinha uma questão maior, uma questão filosófica, e que também era um anseio meu de me descobrir na minha espiritualidade mesmo. E o que fazia com que as pessoas melhorassem nessa relação do tratamento que eu estava dando a elas, que talvez uhum, diferenciasse de um tratamento que pensasse muito mais na técnica, que era mais racional. Então, desde o início, essa questão do sentir foi uma busca minha, porque. E aí eu fui entendendo o sistema límbico, a, essa questão toda dos sentidos, das experiências alteradas de consciência, do hemisfério direito, a criatividade, que é uma coisa tão incrível que de repente, pum, você cria, né? E eu criava o tempo todo recursos de atender essas pessoas, né? De dar a volta por cima. Então, eu tive pacientes que você não dizia que eles iriam conseguir fazer tantas coisas, e quando eu entro com a arte, é que liberta, né? Então, eu comecei a querer estudar mais e mais e vivi esse eixo da neuropsicologia e neurociência muito forte em mim. Fui para o uhum, exterior, uhum. estudei as funções cognitivas, estudei na Inglaterra e estava Legal. em hospitais e tudo, vendo casos clínicos. Então, eu tive muito que estudar patologias, um monte de coisa, né? E daí eu deixava um pouco essa parte de lado, mas sempre uma portinha para ir, né? Tá. E a arte no encanto, né? A arte, principalmente também a natureza, você sabe que eu tenho um jardim, então Sim. eu comecei a juntar arte com natureza, eu comecei a juntar o que eu via na natureza, de geometria, de formas, cores, com mandalas. Então eu fui estudar Legal. mandalas, que também é Olha. outra abordagem de bastante transcendência, né? Então, sempre a espiritualidade É, ficava escondida por detrás, isso. mas eu ia fazendo e sentindo, né? Você estudou em hospitais, você está falando aí, né? Em alguns É, hospitais que você foi tal das estudar. clínicas em São Paulo e a faculdade, a faculdade da Federal, né? O Hospital São Hum, Paulo eu estou em São também. Paulo. Foi primeiro o Hospital São Paulo, depois eu fui para o HC. E eu me formei no HC, na USP, né? Então, Tá. era minha casa também, né? Legal. E aí, quando eu comecei nesse grupo de neurologia cognitiva e do comportamento, eu fui para estudar, para pesquisar arte como recurso em demências. Legal. E aí eu era um patinho feio, porque ninguém falava sobre arte ali, né? E aí Sim. eu dava uma aula, buscava artigos que falassem sobre isso, encontrava coisas no exterior, estudiosos que observavam a arte sendo expressa naturalmente pela patologia, porque estavam com a patologia, que Uhum. liberava a arte. E aí eu apresentava os artigos e eu esperava perguntas e ninguém, sabe, era como se fosse um vazio de conhecimento mesmo, um mercado Não nessa consigo nem área formular a pergunta. Né? não, e eu achava que não estavam gostando. Não, até que o Não médico estavam fala, eu entendendo. não pergunto porque eu não entendi nada, né? Isso aí. Então, então assim, poxa.
é um caminho É, árduo, né? Muito e- solitário, muitas vezes, né? sim. Então, e você teve, bom, primeiro você me fez lembrar da Nise, né? Nise Sim, Silveira, você me fez lembrar sim. desse olhar dela também. Agora, no hospital, né, nesse lugar médico científico, né, então tem aí essa ciência, essa neurociência. Eu também sempre penso que o hospital, e não à toa que a maioria dos hospitais tem um canto para orações, né? A priori, sempre teve um cantinho de uma capela, né? Pensando nos pacientes católicos, mas eles também criam um canto ecumênico aí, a maioria dos hospitais, para dizer, então, que apesar de muita ciência, né? A espiritualidade está ali também dentro dos hospitais, só que ele parece que é uma coisa segmentada à parte. Você está juntando as duas coisas, né? É, como no Bairral, né? O Bairral, que é um hospital Hum, psiquiátrico em Itapira, tá. tem um centro espírita lá dentro, né? Olha aí. Onde eles fazem tratamento espiritual junto com o tratamento. Sim. Ah, E aí eu comecei a achar, dentro do HC, hum. dentro eu comecei a achar grupos que estudavam espiritualidade na medicina, Que ótimo. Você falou do Hospital do médicos. Bom Raul, eu lembrei aqui na ABC tem o Bezerra de Menezes, que o nome já diz tudo, né? Que é o É, Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, e o sim, hospital, e o sim, nome já tá dizendo. Mas desculpa, eu lembrei. sim. E aí eu falei, bom, então eu comecei a frequentar, estudar essas pessoas, e eu fui entendendo, né, a glândula pineal, aí eu fui estudar chakras, aí eu fui estudar. Então, todo esse Ó, campo da energia, ele habita o meu trabalho, o campo, junto hum, com técnicas e com a neurociência, e usando a arte. E tá. aí eu Hum, entendi que eu tinha um método, tá, isso que eu ia perguntar. E aí, como é que você está que é o juntando essas duas método áreas desse método? neuropsicoarte. Neuropsicoarte. É, o neuro, mas assim, não Hum, pensando na neuropsicologia da arte, mas não, pensando tá. nas três Na vertentes, questões, a ciência, que é a ciência certo? neurológica, neuropsicológica, psique com a psique e a espiritualidade junto, né? Que é a Tá. espiritualidade para mim, que Tá. aí Pensando até o como alma, próprio psique como Jung, né? alma, Que né? você conhece ele muito mais do Um que pouco eu. mais. Ele tem, Conheço um pouco. ele tem até um livro, né, sobre transcendência, né, Sim, vai. transcendência e a E, psique. vamos E falar da só um minutinho, psique, né? Porque era do método. então. E aí o método Hum, acabou configurando na minha cabeça, isso que eu porque ia eu perguntar. Como é que é o percebi. método em si? Então, como é que é a junção de tudo isso, né? Como é que é esse método? Então, é um trabalho em que você usa abordagens artísticas baseadas em conhecimento do que essas abordagens vão provocar no cérebro também. Então, tem Tá. uma questão cognitivista, sim, de entendimento desse cérebro até a nível emocional também. E aí você, Essa é a parte do neuro. do neuro. Tá. Então, você Entender tentou o que está acontecendo cerebralmente aqui. entendeu, criou algo que você acha bom. Você está juntando as duas coisas, a neurociência e a espiritualidade, a arte, as três, mas enfim, como Uhum. é que você montou esse método? Como é que você juntou tudo? Como que ficou um nome, tem um nome, né? Como é que você organizou? Porque no meu curso era neurociência e arte, se não me falha a memória, né? Neuropsicologia da arte. Neuropsicologia da arte, perdão, neurociência que gera o conteúdo, neurociência da arte. Como é que você formatou agora? Então, aí a neuropsicologia da arte, que é um estudo da arte no cérebro e os efeitos, ela se torna, através dos primeiros cursos que eu montei no modo EAD, neuropsicologia da arte terapêutica. Hum, E aí entrou o tratamento, né, as abordagens, assim, um meio tá, de usar isso como uma abordagem. E essa é a primeira parte da palavra. Eu criei esse método que se chama método neuropsicoarte. O P é maiúsculo, arte maiúsculo. Então, separei em três, nessa tá, confluência dos três, e aí tá. a neuro
seria o entendimento, como você, por que que você está aplicando determinada abordagem, o que essa pessoa precisa. Eu posso te dar um exemplo, Hum, uma pessoa que está apática, que está deprimida, uhum, e você quer, ela gosta de mandalas, então ela começa a pintar e usa só cores escuras, com fraqueza na mão, então você sugere, isso é uma abordagem, você sugere tá. que use cores quentes, que pegue mais forte o lápis, põe um pouquinho mais de Uhum, força, ou usa um uhum, material que vai dar um efeito mais forte, tá. porque subliminarmente eu estou trabalhando na energia da cor sobre essa pessoa, e para isso eu preciso estudar o que as cores fazem no meu cérebro e na minha Entendi. energia. Legal. Que aí é a partir do Entendeu? neuro, né? Quer entender É o como que a neuro. arte funciona, ativa, Isso, provoca cerebralmente, isso. neurologicamente, né? Esse é o Essa neuro. é a Tá, parte da neuro. Aí a psico é a espiritualidade junto com o self, né? Porque eu tá. não vejo a psique separada da espiritualidade. Eu não vejo. Sim. Esse Né? é o próprio Mesmo termo, é a porque alma, né? o Jung fala, né, da transcendência e Função alma, transcendente, isso, sim. isso, você tem o seu self verdadeiro, que quanto mais se aproxima da sua Uhum, verdade, da sua essência, que é o seu self autêntico, você mais se aproxima do que você veio fazer nesse mundo, que é a sua missão de vida, é o teu dom, né? Então, uhum, está aí realmente, claro, toda a sua ligação com o seu espiritual. Você veio ao mundo para isso, não adianta. uhum. E aí eu ponho Isso. a arte É, como a força de uma expressão humana, né? De manifestação dessa expressão da função cerebral, mais a todo o campo que se forma, que atinge níveis espirituais. Para isso, eu faço sempre uma preparação que vai ativar o hemisfério direito, então eu trabalho muito com o tá. hemisfério direito, mas com o conhecimento do que é o hemisfério direito, usando, claro, o esquerdo, toda essa Sim. racionalidade para organizar a tarefa, aí a função cognitiva, entende? E aí trazendo essa chama, essa essa força do mundo sensível sobre aquilo que essa pessoa faz, de um propósito maior, da paixão dela, desse estado que ela entra num êxtase, né? E aí põe a arte para atuar e a transformação acontece de forma bem interessante. Sim. Eu estou começando a entender mais detalhes da formação. Agora, uma pergunta um pouquinho diferente aqui, ó. Eu queria saber de você. Você é múltipla, né? Um dos motivos que eu te admiro, você consegue fazer várias coisas, né? E tem várias ideias. O criativo que você falou agora, esse lugar criativo. Em todas as coisas que eu fui acompanhando ao longo desses anos aí, que eu venho te acompanhando e fazendo coisa, a gente conversando, eu sempre percebo que tudo aquilo que você coloca, coloca a mão, que você cria, que você desenvolve, tem um aspecto que é muito pessoal, que é muito seu, né? Que Uhum, fala desse conteúdo, é sempre orgânico quando você traz, né? É sempre uma construção orgânica, não é uma construção solta, assim, vou criar um método, né? Então, eu sempre penso que isso tem muito a ver com você, que tem a ver com a sua formação. E como é que você está pensando assim, né? Como é que você criou isso, assim, do teu universo, né? Você vai ofertar isso para as pessoas porque você já viveu isso em você, exatamente, exatamente. não é? Eu Como que tive, é? eu tive episódios da vida muito tristes, né? Sempre fui muito espiritualizada desde criança, mas Uhum. eu era muito contemplativa em tudo, sempre fui. Então, eu admiro a vida, né? Eu me encanto, eu tenho, assim, eu entro em plenitude quando eu vejo a beleza da vida,
e principalmente as coisas que transformam, baseadas no amor, né, no sentimento, no contato, no encontro Uhum. das pessoas, mas não só com as pessoas, com o sol, com a flor, que você sabe que eu adoro flores, né? Com cada fisiologia da planta, do animal, da rocha, da beleza de um cristal. Eu sou assim, né? Uhum. Nos momentos que eu tive grandes perdas, né? Que foi quando eu perdi minha mãe, eu tinha 15 anos. Eu fiquei muito fechada numa cinza, né? Numa cor cinza, em que, Uhum. inclusive, são fases da minha vida que eu não lembro muita coisa. A minha adolescência eu não lembro Olha, muita coisa, sabe? Eu esqueci até dos amigos da escola. E olha eu que recebia curioso. essas pessoas em casa. Foi um trauma mesmo. Foi um trauma. Sim, E imagino. aí eu lutei muito para renascer, né? Eu estava morta-viva, né? Assim, era uma menina completamente triste. Poxa, E eu sinto muito. renasci porque eu acessei esse lugar dentro de mim, que é esse lugar de ver a beleza, né, do mundo. Foi a beleza que me ajudou, esse encantamento que me ajudou a transformar a tristeza. E aí, Legal. por conta da Hum. minha própria experiência, eu falei assim, e eu ficava muito triste com as patologias que eu via, né? Eu tive criança, eu não conseguia atender, paralisia cerebral, nossa, eu não conseguia, porque eu me identificava com essa criança ferida deles, né? Uhum. Uhum. E era muita dor, eu não dava conta. Mas no idoso, principalmente, foi aonde eu busquei mais, porque eu queria entender, porque eles estavam mais perto da morte, né? Então eu queria entender esse processo, como era, como era sentido essas perdas, né? Por que essas pessoas perdiam essas funções? Uhum. Por que que começa uma doença desse tipo, né? Certo? Que destino é esse? Aí eu Uhum. frequentei muitos lugares também ligados à espiritualidade, né? Estudei muitas linhas, mas a minha natureza o meu templo é a natureza. Não tem como. Eu já pratico naturalmente esse Deus que está dentro de Sim, mim, no que sim. eu vejo, no que eu admiro, né? Então eu comecei a ver que eu podia levar essa alegria do que eu via para essas tristezas dessas vidas, né, de tantas pessoas que passavam por mim. E eu comecei a perceber que isso era muito transformador. Por exemplo, é, eu punha uma música dentro da sala de pessoas idosas pintando, fazendo um grupo. Tudo bem, tá ali, né? Uma Uhum. abordagem. Mas Sim. essa música, de repente, me dava uma emoção. Que eu punha, né? E aí eu falava, ai, que linda essa música. E eu começava a dançar, e eles faziam, eles se alegravam, eles riam, eles queriam, um levantava, queria dançar comigo. Então, mudava a energia do lugar, eu comecei a perceber esses campos, Uhum. né? Então, realmente, é parte de mim, parte, e eu quero ensinar isso. Comecei a ver É. também que eu emprestava a minha arte para as pessoas, para Hum. produzir algo que as satisfizesse, mesmo em detrimento das suas dificuldades. E aí eu queria ensinar meus alunos, né, que ficavam lá comigo no espaço, né, de trabalho. Uhum. Ah, você faz assim, aí você coloca coloca tons que se eles se misturarem, não borra, para ele ter a energia da luz, né, para alegrar, Uhum. para fazer porque eles não lembravam, iam pegando qualquer cor e vai dava a E maior bagunça. E vira um as borrão só. pessoas não conseguiam fazer essas estratégias, porque elas não conheciam arte, e eu conhecia. Então, Sim. eu comecei a ver que o terceiro pilar é o conhecimento da arte, e que eu tinha vivido e vivi sempre, né? Uhum. Praticando Uhum. arte desde criança. Sim. Então, eu tenho que conhecer técnicas artísticas, eu tenho que Sim. conhecer o cérebro, eu tenho que conhecer a psique, eu tenho que Sim. conhecer.
esses níveis da espiritualidade também, que são, podem ser Hum. recursos incríveis. Essa E aí, integralidade, né? e aí hoje eu acredito que com a formação, porque eu estou montando uma formação, você mesmo falou no começo, né? Com a formação, eu vou formar terapeutas que eu estou chamando de neurointuito criativos. Ó, esse nome você não tinha me falado. Não, esse nome eu não tinha te falado, é Que novidade. legal. Aham. Olha que ótimo. Porque se eu estou formando pessoas, eles vão ser terapeutas, neuro, intuito, criativo. E por que a intuição? Porque Hum, também foi um caminho que acho que as pessoas precisam desenvolver nesse tipo de trabalho para lidar com o tá, outro, né? E eu estudei também muito, muito do Amit Goswami, da física quântica, e tá. ele fala do processo criativo que está ligado com a espiritualidade e que tem os 7 Is, né? Então eu trabalho sob essa linha, entendeu? Vai falando assim, é encantador, né? E como eu já fiz, né, o curso com você, mas eu fico imaginando que é sempre assim, mas eu fico só para compartilhar mesmo, né? Que além da formação técnica, do conteúdo que você transmite, é muito gostoso fazer a formação, né, os cursos com você. A formação não vai ser diferente. Porque é isso, nós vamos vivendo, experienciando e também trabalhando o aspecto de conteúdo, né? De cognitivo no sentido de conteúdo mesmo, de absorção de conteúdo. Uhum. Mas também ao mesmo tempo, ele é leve, é gostoso, é prazeroso. A vontade de ir para os encontros, para as aulas, não é só para absorver o conteúdo, é porque é bom, né? É gostoso estar ali, né? E aí eu acho Sim, que é um super diferencial. Neurointuito criativo, você não tinha, terapeuta, terapeuta perdão, neurointuito criativo, isso. terapeuta, tá? O terapeuta neurointuito criativo, eu não sabia que vai ser essa é a ideia da formação, mas por mensagem, antes de começar, né, você ter dado a ideia de gravar, por mensagem você falou do despertar da arte. O que Sim, é, né? Que é a ideia do despertar pela arte, a ideia da a formação, a busca do despertar pela arte através da formação? Foi nesse sim, sentido que você sim, colocou? sim, também, e também baseando, né, o método, porque é um avanço espiritual, que é um despertar, né? Só que é feito pela arte. Eu poderia fazer só por meditação Ah, ou outras linhas de autoconhecimento, mas nesse caso é. Então eu estou ligando, eu estou trazendo a palavra despertar como uma forma de ligar com a uhum, espiritualidade, né? Usando a arte para esse fim. Porque a arte, ela vai muito além, né? Ela acessa, ela rompe barreiras da consciência para se atingir níveis que são desconhecidos, onde estão nossas maiores memórias, né? Não vou me esquecer daquilo que você me ensinou há muito tempo atrás, do iceberg, né? Essa parte, assim, sempre que eu penso no uhum, inconsciente, que eu pude entender o inconsciente, né? Um pouco mais, mas ainda é um mistério, né? Eu vejo esse iceberg mesmo, né? É sair uhum, da superfície, é penetrar, né? é, Entrar dentro dessas águas e ver a grandeza de possibilidades e muitas possibilidades de resolução de problemas na vida são feitas pela criatividade uhum. e que acessam inteligências não muito conscientes. E aí a E, arte pode traduzir essas respostas, né? facilita, faz Você lembra canaliza, né? daquela atividade imagens de ressonância? Você lembra disso Sim, que a gente lembro, fez? claro. Sim. Então, eu comecei a aplicar no curso Ah, que depois, legal. Eu depois também uso daquele bastante. congresso, né? Aham, eu também E uso não bastante. tem uma pessoa que não rompe uma coisa assim, às vezes resolve É, rápido. sim, É sim. impressionante, porque É. você forma um campo mesmo, Um, que antecipa algo. Isso é quântico. o, o Quântico que falou, eu lembro, eu sempre uso, aliás, claro, com a permissão dela, eu uso um exemplo em aula, quando eu estou dando aula, de uma paciente que foi com a queixa de tratar a obesidade. Aliás, ela tinha feito a bariátrica, mas estava no processo. Ela fala,
eu fiz a cirurgia aqui, agora eu quero fazer aqui, ela falava, né? E aí ela entrou em terapia, e aí eu apliquei, né? Eu fiz essa atividade com ela, da imagem de ressonância, incrível, né? A queixa foi essa, né? Quando nós fizemos o exercício, dali de algumas sessões, nós fomos por um luto, um velório do pai que ela não viveu. Ela não fez o processo de encerramento, de fechamento, de luto do pai. E na sessão ela termina dizendo isso. Hoje eu velei o meu pai, Ai, né? Olha que forte, né? Isso E a queixa era aparecia nos outra. desenhos, né? Não, Aparecia nos foi desenhos. Na total desenho, desenho. sequência, que Isso, lindo. isso, Mas você sabe isso. que os meus alunos, quando eu passei para o curso para ele se tornar online, eles fazem sozinhos, não tem Ah, você dupla mais. conseguiu? Ah, conseguiu adaptar assim? E Interessante, eu dá, nunca pensei. e dá. Nunca pensei em fazer assim. Mantém Olha, sempre, a ainda mantive própria nas duplas. pessoa põe o papel vegetal no do desenho Sim, anterior, e vai ela olha, interferindo. olha e vai, aí vira o trinca, né? Sim, vai Desenho buscar um pouco do história. trinca. Vai Você buscar lá. vai Eu fiz em repetindo, trio. mudando, trazendo Uhum. e de repente muda tudo. Já aconteceu algumas vezes de acontecer um trio, que eu estava dando aula, né? Então, grupo ali não estava número par, estava número ímpar e caiu um trio. Funcionou também, muito, Aí, que transcende a técnica, né? Aí pegar no isso Jung, Jung também falava a que é Susan, a Susan Bello faz, né? Os pequenos sim, grupos de análise um da isso, pintura do outro, se essa isso, pintura fosse minha, que é maravilhoso na pintura isso, espontânea, na pintura de espontânea, né? respeito, né? Que vai além, E, né? O e Jung dizia é, assim que a técnica não tem alma, né? não, Então não é não, a técnica em si, né? Que a técnica não, sozinha não tem alma, né? É o que está, é o esse que campo emerge que a se partir forma. dela, esse campo que se forma. Campo. Por isso que eu acredito, então, na espiritualidade fazendo parte do processo. Perfeito, É perfeito, isso, Cris. basicamente. Eu acho que daqui a pouco Legal. você tem que atender, né? Tem. Vou atender, daqui a pouco vai tocar o Ah, mas interfone foi aqui para maravilhoso chegar. conversar com você. A gente precisa conversar mais, Não, né? com certeza. Eu agradeço a Trocar atenção. mais ideias. É, talvez Sim, você refazer, porque mudou muita coisa. Eu criei muita uhum. coisa Sim, não, no para mim, você tem curso, uma base, mas é outra formação, é outra estrutura, né? completamente diferente. E aí a formação, ela vai ter Ah, tudo. Ela vai ter tá, a parte toda da neuropsicologia da arte em si, as tá. abordagens, os tipos de Uhum, abordagens, e uma delas de forma muito grande, muito completa, eu acredito, é a parte das mandalas, né? Mas eu vou estar uhum, falando de outras abordagens também. E uhum. daí a gente aplica no, aí vai ter toda a parte de idoso também Hum, no sim, curso, sim. né? E também a parte de É, prevenção. com certeza, acho que, assim, primeiro, eu gostei muito da sua ideia de ter E a gravado esse arte papo. natureza vai ter também. Vai ter Com vai flores e ter, tudo mais, mandalas de flor também ou não não? é, aí a gente vai trazer Legal. toda a ciência do cérebro na interface com a convivência com a natureza, né? Onde Tá. estamos inseridos, e aí tem questões da ecologia profunda, da ecopsicologia, né? A gente vai para o Juntando com a jardim, neuropsicologia. Se a quiser, gente vai lá. vamos. Lindo, lugar lindo, né? Então, provavelmente vão surgir perguntas aqui, dúvidas, acho que até o pessoal que está assistindo também. E aí pode mandar, entre em contato com você, eu posso ir mandando mensagem, encher o Com saco aí, né? E o certeza, pessoal também, né? sim. Porque é isso, né? As Se perguntas quiser, que a gente estavam, marca a conversa dois, pode ser. Eu vou ter que né? parar agora que eu vou atender, Continua. mas isso, né? Fica só no WhatsApp, fica curto as perguntas, a gente não abrange igual eu fui perguntando aqui e foi super legal essa sua ideia. Então eu vou perguntar mais coisas aí pelo WhatsApp ou a gente marca a conversa dois. Tá bom, combinado, combinado. Poxa, William, Obrigado pela olha, só atenção. posso agradecer de É, coração, viu? eu, eu que É muito, agradeço muito amor e respeito que eu tenho por você. Para mim também você é um também, professor, viu? né? Meu Imagina, é uma grande professor de troca. muitas coisas. É uma grande troca, Obrigada de querida. coração. Obrigadão. Eu que agradeço. Até mais, então Beijão. a gente se Até. fala. Tchau, tchau, tchau.